Rony Walter Jatobá gosta de estrada. Nascido mineiro, viajou para a Bahia, onde foi caminhoneiro. Em São Paulo, metalúrgico e gráfico, antes de se tornar escritor e jornalista. Publicou vários livros como Crônica da Vida Operária, um livro de contos que retrata as condições de vida dos metalúrgicos do ABC no final dos anos 70, época em que o livro foi lançado. Com ele, Rony ganhou o prêmio Casa de las Américas, em Cuba. Depois vieram outros tantos, como Filhos do Medo e Tizil, a saga de um nordestino que busca ser feliz em São Paulo. Para falar de tudo isso e do seu recente Pavão Misterioso, está aqui comigo Rony Walter Jatobá. Tudo bem, Rony? Tudo bem, você? Rony Walter, é o seguinte, é lógico que não dá para fugir de cara esse clichê da estrada e tal, mas é evidente, você foi caminhoneiro, né? Um escritor que foi caminhoneiro. Essa experiência de pegar no volante, pegar a estrada literalmente, migrou para a tua literatura ou não? Eu acho que sim, porque quando eu fui caminhoneiro no interior da Bahia, eu tinha terminado de fazer o ginásio e meu pai não podia pagar para eu estudar em Salvador, que era o lugar mais próximo que tinha o colegial. Então, durante esse período, eu fiquei lendo. Então, essas viagens com meu pai pelo interior, pelo sertão baiano, foram importantes por esse motivo. Foi o gosto pelo prazer da leitura. E aí, o que você lia nessa boleia de caminhão? O que você ficava ali lendo? O que caiu nas tuas mãos nesse período de formação, vamos dizer assim? Bom, Campo Formoso, como eu falei anteriormente, tinha uma escola protestante e com uma formação, vamos dizer assim, muito literária. As pessoas liam muito. Nós tínhamos um professor de geografia e ele trazia do Rio de Janeiro, ou mandava buscar, todos os livros que saíam naquele momento, nos anos 60, nos anos 50. Então ele tinha uma biblioteca considerada assim, uma das maiores de literatura brasileira. Então ele tinha todos aqueles clássicos, né, do período, os mais vendidos do período, ele mandava comprar, inclusive autografados, Jorge Amado, Graciliano Ramos, né, Lins do Rego. Então ele tinha todos esses livros em primeira mão. E a gente, como alunos e aplicados leitores de literatura, nós éramos privilegiados por ter esses livros em primeira mão. Né? Já nesse momento, Rony Walter, você já descobriu que era esse o caminho que você queria trilhar? Por que eu estou te perguntando isso? Porque você nasceu em Campanário, em Minas Gerais, né? Aí você vai para o interior da Bahia. Aí você chega em São Paulo, você teve várias profissões atípicas que geralmente, a grosso modo, os escritores brasileiros, boa parte deles são formados em Direito, seguem uma carreira acadêmica ou são jornalistas. E você trabalhou, inclusive, como operário aqui em São Paulo, né? E aí, em que momento você descobriu, não, a minha praia, quer dizer, a minha meta, filho de gente modesta, é ser escritor, é ser jornalista? Em que momento você, já ali, o leitor de boleia, ou chegou em São Paulo, foi aí que você deu o clique, vamos dizer assim? Não, eu acho que não. Naquele momento, lá no interior da Bahia, eu acho que eu estava mais preocupado com a sobrevivência. Né? Minha família pobre. Muitos irmãos? 5 irmãos, né? E só eu que pude estudar até o ginásio, porque meu pai teve que fazer uma escolha, ou eu, ou outro, né? E como eu era o mais velho, ele me escolheu. Então eu fiz o ginásio e, como eu não pude estudar, fui, vamos dizer assim, trabalhar com caminhão. Mas isso eu fiquei esperando o momento, a grande oportunidade de todo nordestino, que é migrar para São Paulo. E isso aconteceu em 1970, quando foi uma família de São Miguel Paulista em visita lá à região e prometeu ao meu pai que pelo menos eu não ia passar fome aqui em São Paulo. Né? Quer dizer, ele me trazia e pelo menos ele deu esse sossego para minha mãe, dizendo assim, olha, ele não morre de fome. Então, aí minha mãe deixou, arrumou suas economias e eu consegui pagar essa passagem para São Paulo. São Miguel Paulista, só desculpe interromper, para o telespectador de fora de São Paulo que não sabe, São Miguel Paulista é um dos grandes redutos da comunidade nordestina em São Paulo desde os anos 60, vamos dizer assim, né? Isso, desde os anos 50, né? Porque tem uma fábrica lá, Nitroquímica. Exatamente, Nitroquímica. Que junta assim Santo Amaro e São Miguel Paulista, muita gente diz que inclusive Santo Amaro é a maior cidade nordestina do Brasil, né? São Miguel Paulista. Aí, desculpa te interromper, e você vem para São Miguel Paulista. Eu venho para São Miguel Paulista, no primeiro momento eu vou buscar um emprego na Nitroquímica. Mas não sei porquê, a Nitroquímica naquele fevereiro de 1970 não estava pegando ninguém, né, como dizia na época. Então eu fiquei um tempo desempregado e comecei a rodar para São Paulo e fui parar
no ABC, em São Bernardo do Campo, onde comecei a trabalhar na indústria automobilística, uma fábrica que ainda existe, que é a Carmanguia, que produzia automóveis para Volkswagen. As margens da Via Anchieta. As margens da Via Anchieta. E nesse período eu morava em São Miguel Paulista, quer dizer, eu fazia uma viagem por toda a cidade, eu saía 4h30, eu saía 4h30 de São Miguel Paulista e pegava o trem até o Brás, e do Brás que eu pegava outra condução para ir para Carmanguia, onde eu entrava 7 horas da manhã. Então era uma viagem, vamos dizer assim, fantástica, né? Quer dizer, de repente eu comecei a conhecer São Paulo. E ao mesmo tempo eu retomei os estudos, né? Porque eu tinha feito até o ginásio, então eu comecei e retomei os estudos em São Miguel Paulista. Bom, trabalhei 3 anos na Carmanguia como operário e de repente surgiu uma oportunidade de trabalhar na Abril, né? Na gráfica da Abril. Eles estavam precisando de um operário mais qualificado, que era para trabalhar na produção gráfica, na parte de papel, lá na gráfica da Abril. Corte do papel, Ronivaldo? Não, é acompanhamento do papel, que esse papel vem do estoque para ir para a gráfica, né? Então esse papel tem que ter alguém controlar quanto é que gasta, quanto papel você vai precisar para fazer determinada revista. Seria uma espécie de apontador de produção de uma gráfica. Certo. E eu saí, larguei a Carmanguia. Lá foi você para a Editora Abril trabalhar como gráfico. Abril. E Abril foi um momento muito importante na cabeça daquele nordestino, porque de repente eu caí numa gráfica, a maior gráfica da América Latina, no meio de publicações de todos os sentidos de tudo, né? Quer dizer, naquele momento... Abril, literalmente saía nas suas mãos ali nas minhas mãos, quer dizer, eu estava lendo ali, acompanhando a saída, a produção, e foi num período que a Abril estava publicando muita coisa, principalmente os fascículos, né? Que era um período de vender muito fascículos. Isso começou nos 70? Isso já em 74, 1974. Ainda se publicava a Realidade, ainda na fase final da Realidade. Isso. E então foi um momento, para aquele nordestino, foi um momento assim de você receber uma carga de informação, e o meu sonho era ou escrever, ou fazer literatura, ou fazer jornalismo. Então naquele momento que a editora poderia me ajudar, e como me ajudou, inclusive financeiramente, eu comecei a tentar o jornalismo. Foi aí que eu comecei a fazer jornalismo. Você já escrevia nesse período ou você começou nesse período? Não. Foi o estímulo da gráfica, da tinta, do papel que começou a motivar você também? Foi juntando a minha vivência na cidade, quer dizer, toda aquela minha vivência anterior, inclusive nas viagens e tal, pela Rio Bahia, toda aquela história, e juntando essa, vamos dizer assim, também as minhas leituras, né, sabe, aos 15, 16 anos eu ler Hemingway, ler Kafka, ler Dostoiévski, quer dizer, foi juntando tudo isso e naquele momento eu achei que eu podia também escrever alguma coisa. Foi nesse momento que eu entro na faculdade de jornalismo, trabalhando na Abril e estudando jornalismo. E já também começando a escrever na Abril, que nesse momento ela já começou a me dar a oportunidade de fazer freelance, de fazer texto lá nas infantis. Na época eu trabalhava nas infantis. O teu contato a partir desse trabalho na gráfica, teus contatos com a redação você começou a conhecer gente da área de jornalística. Isso, e começou a porque na própria parte gráfica eu já tinha um contato com as redações, certo. Porque no fundo a gente servia de um elo, né, entre a redação e a gráfica, quer dizer. Então eu tive esse primeiro contato e fui aí tentando escrever. Mas eu acho que muito importante foi, por incrível que pareça, foi uma professora de literatura que ela me incentivou a escrever na aula de língua portuguesa. Isso lá atrás, você está dizendo? Não, isso aqui já em São Paulo. Já em São Paulo, quando você estava fazendo... Então eu resolvi fazer alguns contos baseados naquela minha experiência, naquela minha vivência de vida, porque... Afinal, tinha vivido 3 anos lá em São Miguel Paulista, ao lado da nitroquímica, com aquela efervescência de nordestinos e vamos dizer assim, de uma fábrica, né, que tudo ali vivia e vive ainda ao redor da fábrica. Então eu resolvi colocar no papel aquelas... Aí que surge Crônicas da Vida Operária? Não, surge Sabor de Química. E eu venho aqui direto com Crônicas da Vida Operária, achando que era o preâmbulo do surge Sabor de Química. Por isso o título Sabor de Química. Tá, nitroquímica. Porque nitroquímica. Tá aqui, ó. Né? Sabor de Química.